De julho adiante, eu peguei uma carga horária muito grande. Então, eu cheguei a atingir um emagrecimento inacreditável que nem eu esperava, né, de chegar a emagrecer 17 quilos. Eu esperava dar uma continuidade, o calor subiu demais. Eu precisava de dar uma acordada em membros inferiores, que eu tinha catabolizado muito, tinha engordado absurdamente. Então, eu enxuguei, suspendi o aeróbico, suspendi termogênico, mantive uma alimentação para entrar numa nova fase. Joguei treinamento de força, que estava muito fraco os membros inferiores. Cheguei no estágio que iniciei alguns treinos da musculação. Depois, entre muito aeróbico e pump e a rotina diária dormindo muito pouco, se precisou de comida. Jogar mais pratos de comida proteicos, fazer algumas superalimentações entre mastigar algumas coisas. O peso quase não subiu e ficou visível. Parei de malhar o braço, que define muito fácil. Fiz os treinos só 2 vezes na semana para ver o que tinha que corrigir em glúteo, o que sobrou, pernas, exercícios que eu me adequo, ainda, né, consigo fazer bem, o que são assimetrias. Geralmente eu durmo meio torta, né, o que são essas coisas que eu tento compensar, eu durmo pouco. Então eu consegui dormir menos, dar uma enxugada em um mês na carga horária, dormir muito, muito mais, comer melhor, né, fiz uns time release, que é combos de proteína, né, em omeletes, também arroz e feijão, frango. Fiz umas compensações para o cérebro aceitar e descansar meu sistema vascular, meu sistema neurológico. Eu estou sempre gravando e finalizando o meu trabalho, que virou banca de mestrado e doutorado. Parece que não, mas eu andei estudando, né, questões máximas sobre monoteísmo e que implicam em crucificação e ressurreição ao longo do tempo. Por incrível que pareça, eu tinha iniciado uma pós-graduação de Sagradas Escrituras, que depois eu falei, tinha tentado várias pós-graduações que elas, no momento, não estavam apresentando nem o que eu estava fazendo. Aí eu decidi ter o trabalho literalmente independente. Eu teria tido mestrado e doutorado a seguir dentro do campo acadêmico, a minha linha não atendia, eu larguei aquilo ali e fui alavancar todos os mercados, entrevistar tudo, utilizando o meu TCC, avaliando o trabalho desenvolvido por professores de educação física e leigos nas academias de ginástica e musculação, né, que era Santa Lúcia, Praia do Canto, Jardim da Penha, Mata da Praia, Vitória, os lugares onde eu trabalhei, no mais bairro República, ali perto da UFES. Então meu pai me deu a oportunidade de morar no centro de Vitória. Então eu terminei com um coeficiente muito alto, ainda acima de 8, ele só caiu porque, tipo, pega optativa, musculação ou vôlei, eu odiava as duas, se eu pudesse eu faltava disciplina. Vôlei ou judô, eu adorava musculação, né? Aí coisas que eu não queria me machucar, eu não tinha tanta habilidade, eu tentava faltar algumas práticas ou ver e não ganhava nota tão alta, e mesmo assim ainda terminei com o meu coeficiente acima de 8, 8.2, não sei no final, que tudo de todas as disciplinas e todas as profissões, entre mestres e doutores que estavam na grade curricular, estavam todas dentro de um currículo de educação física. Psicologias, anatomias, todas aquelas psicologias, filosofias, sociologias, todas as tratados de pedagogias entre capitalismo, comunismo, governos e todas as especificidades. Desde a área biomédica, eu ia para o anatômico, aulas de anatomia, de neuroanatomia 1 e 2, tudo daquela parte da biomédica lá da UFES. Então eu também, né, mexia com cadáver e todas as partes, disciplinas de nutrição, disciplinas de avaliação, disciplinas infinitivas, montagens de evento, critérios de avaliação física, um currículo muito amplo, estágio supervisionado com crianças de síndrome de Down. Também passei por escolas, trabalhei no serviço de orientação ao exercício, que foram aqueles módulos das prefeituras de Vitória, na época o Luciano Rezende, eu trabalhei, fiz cursos infinitivos, muitos, se eu for colocar a quantidade na época em que eu somei de certificados da área de musculação, ginástica, de modalidades, de medicina desportiva, de muita coisa. A minha competência informativa foi bem alta. Eu somei muita informação, ainda que eu achava que não tinha, eu não sei nadar, eu não gosto de atividade, trabalhei com atividade recreativa em Jardim Camburi, mas eu não sei nadar. Eu não gosto de esportes de rua, eu sou uma rata de laboratório de hipertrofia, eu gosto de ergometria, musculação e ginástica, que ali eu já tinha que delimitar um campo muito amplo e eu fazia estratégias para sobreviver, o que o corpo aguentava e as condições de salário entre sala musculação, serviço de personal training como professora, que eu
me categorizei bem exemplar nesta área. Então eu estive entre laboratórios, né, programa PET, programa especial de treinamento, eu tinha bolsa CAPES, então eu né, participei de laboratórios de fisiologia, esses laboratórios dentro da UFES, e eu busquei, né, cursos fora, Brasília, Poços de Caldas, eu ia direto no Rio de Janeiro nos encontros trimestrais quando eu trabalhava com a franquia da Body Systems, body pump, ginástica, forró, dinâmica de aeróbicas, de artes marciais, algumas dinâmicas que selecionava, né? Que eu selecionei entre peso corporal, instrumentos e máquinas, me categorizar em saber administrar os exercícios amplos, vertico-horizontalidades, minuciosidades protocolares para entender sobre como sustentar a carga e administrar a carga da qualidade de movimento e como dar margem para o aluno se entender. Ah, o aluno está fazendo errado. Não, e se ele estiver sozinho? Isso aqui é a linearidade de aprendizagem dele. Não, isso aqui não está errado, isso aqui pode esticar mais, isso aqui pode dobrar também. Tem coisas que elas existem uma categorização que você implica no feedback, compreensão do feedback, é um valor moral perante o processo ensino-aprendizagem que implica constantemente o seu limite de ensinar, de aprender com ele, como também de administrar, entender que o aluno não é enfiar nele qualquer coisa e achar que a pessoa não tem uma competência tal e não está compartilhando isso com você. Então eu sempre à altura de entender as coisas e buscar as diferenças, por que você tem que ouvir algumas coisas que você concorda e que você não concorda, o que isso te convida sobre um processo ministerial e literalmente missionário, que tudo ainda é uma igreja. De um campo criacionista que ele permite linearizar, não, isso eu não sou um testemunho direto, isso é ser um apóstolo assim, isso é uma referência bibliográfica que racionalizaram entre ateus, e não necessariamente quando a gente fala sobre livros que se façam mais regras que viram desregras, ou quando a regra, quem atribuir pecado e não pecado, ou o valor, se você sabe que está errado, para que você repete? E por que quem não repete tem que tomar méritos como você? Eu avalio o valor da prática, da teoria, da praxeologia, da intelectualidade sobre o que virou multidepartamentalidade de trabalho. Constantemente somos donos de casa, constantemente temos que entender o que é ser um auxiliar de serviços gerais, o que é uma diária, o que é um valor mensal, o que é um trabalho instrumentado, pode ser por você, não é por você, aquele se torna especializado por causa de quê? Se torna mais prático, mais teorizante, de fato, como assim você não sabe categorizar? E a informatização é uma coisa que convida muitos e desconvida também, porque o universo desconhecido de jogar um mundo de informatização descabida vira golpe, vira infidelidade para tudo quanto é lado. E eu sou muito categorizado intelectualmente mesmo, não sou uma pessoa tão informatizada, ou praticamente, né, entre o celular, foi uma máquina de datilografia, porque eu tinha que dar com a dinâmica de todos os aparelhos e entender conceitos e esforços dinâmicos e teorizar e articular tudo. Então eu tinha que ter tudo isso, porque eu entendia as funções das coisas e algumas coisas se tornavam monótonas para mim, mas isso veio com muito desafio a como sobreviver no mercado de trabalho. Mas isso traz a entender muitas realidades mesmo, inclusive a quem não tem instrução, quem não é alfabetizado, ou quem não é considerado pelo valor da prática, nem da alfabetização, que é desconsiderado pela beleza, desconsiderado pela deficiência, desconsiderado por ser branco, por ser negro e etc. Eu não abro mão de defender todas as coisas de cada vez e todas ao mesmo tempo, cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo. Eu nunca atendo uma pessoa sem nunca confiar muito nela, e eu não tenho problema de andar com qualquer pessoa, porque eu sei quem eu sou, onde eu entro, onde eu saio, e eu falo mesmo que eu acho que tem que falar, e pouco importa o que vão achar de mim, basta que eu saiba, e Deus e quem anda comigo confia em mim, ou se fala e nem deveria estar junto. Tipo assim, quando alguém não quer, é porque não quer, e você delimita os campos, e você lidar com as pessoas e exerce uma função literalmente política, uma impostação social, que ela referencia, as pessoas perceberem e observarem, também a te desbravar limites, como além dos limites perante os universos desconhecidos, do corpo, da carne, do sagrado, do a quem aponta e desqualifica como profano, a beleza do nu é nu, se o sexo não fosse bom não repetiam, então as angularidades têm que ser olhadas, quais são os interesses que te movem,
se não afeta a sua condição sexual, se não afeta as suas prioridades, mesmo que você pratique, mesmo que você não pratique. Então todas as coisas eu coloco em pauta. Minha margem de estudo e de trabalho é extensa. Eu vivi uma vida gravando para grupos específicos e deixando um trabalho que, se você for categorizar o que eu escrevi, o que eu computei, conceitualmente tudo, não tem preço. E eu deveria estar milionária com isso. Só que percebendo muitas outras questões e lidando com causas processuais reais, que implicava em questionar o limite de algumas coisas e o limite da gente enquanto até onde ir para tantos, até onde sobreviver em você mesmo, trouxe outras percepções perante a minha vida. Mas perante as pessoas que estão comigo, eu estou sempre tentando compartilhar alguma coisa. Tem dia que eu estou mais faladeira, várias dietas impõem isso também, mas eu sou uma pessoa muito que eu teorizo, também gosto de silêncio, também gosto de, entendeu? Dependo de todas essas coisas, mas mesmo é um milagre em mim, porque lidar com o comércio robotizado, inclusive quando ficava microfone aqui o tempo todo, trocar a sala de ginástica, controlar com aulas coletivas, fazendo esforço e falando, corrigindo todos, com cargas assim inacreditáveis. Foi assim, esses memóricos são memóricos de memória muscular que nunca se apagam, e isso te imposta perante a força e a responsabilidade que você fez de pagar tudo com o serviço corporal, inclusive com cada passo, cada sacola que você carrega no supermercado, cada passo, entender as coisas no custo do a pé e do aluguel, ainda que seja louvável todo mundo ter suas coisas e pagar tudo, entender a competência, até que ponto você divide e você se torna independente pela verdade, que você ganha o direito de enfiar o dedo na cara de quem quiser, quando alguém vem falar com você, que muitas vezes não fazem a mesma altura. É uma honra muito grande. Eu não sou feminista nem machista, mas eu ganhei méritos de músculos e de mulher, de ser questionado botar o cabelo curto. Sempre fui cabelão, bracinho fininho, cintura fina, bunda enorme, coxa enorme. E eu me rendi aos protocolos de entender as máximas de ganhar massa e dizer, sou mulher do mesmo jeito, sou aquela pessoa. E desbravei o universo de homens e mulheres, o que está por trás de tudo, e tudo que é falado, como que fica explícito e não escondido. E a fé me revelou muitas verdades, de que mesmo assim, ainda que eu não seja uma pessoa casada e não tenha filhos, eu acredito na Sagrada Família, na Santíssima Trindade, no amor monoteísta de um para um. Eu não sou a favor de poligamia e muito menos de você suportar relacionamento que você não tolera. Se você tomou um chifre, enfia um chifre no rabo da pessoa, ou ainda volta bem quietinho e faz ela pagar pelo que fez com você. Que isso sim é obedecer a Deus, porque você não continua fazendo com outras pessoas. Que Deus do Antigo Testamento andou botando a mão e metendo a mão e deixando, colocando, matando não matarás, para entender o que é a violabilidade de grupos, que às vezes não limpam nem a própria bunda, entendeu? E não tem disciplinas, e por vezes, através do treinamento de força, você tem todo o seu valor moral de conhecer os seus limites do corpo, da carne, do sagrado, da disciplina e de reconstituir uma casa, ainda que não seja intitulado de religião, que muitos embaixo de religião costumam muitas vezes também não ser porcaria nenhuma. Então tem valores morais que das quatro paredes de cada um todo mundo sabe, mas tem verdades que às vezes a gente negligencia e joga para a sociedade coisas que não são sua culpa e os outros não são obrigados a tolerar. Nós não temos que ser omissos a nada. Quem não deve não teme, e nós temos relações pessoais como impessoais, que contribuímos uns aos outros a cada dia. E assim eu interpreto e sei lidar com situações, aprendi a lidar com situações literalmente adversas.